Capítulo 17. A acesso de raiva. Mary havia se levantado bem cedo, trabalhado muito no jardim e estava cansada e com sono, então, assim que comeu o jantar que Marta trouxe, foi se deitar satisfeita. Ao repousar a cabeça no travesseiro, murmurou para si mesma: "Vou sair antes do café da manhã e trabalhar com Deacon e depois acho que irei vê-lo." Ela pensou que era madrugada quando foi acordada por sons tão terríveis que saltou da cama em um instante. O que seria aquilo? O quê? No minuto seguinte, teve certeza. Portas foram abertas e fechadas, passos apressados passavam pelos corredores e alguém chorava e gritava ao mesmo tempo, gritava e chorava de um jeito horrível. "É Colin", disse ela. "Está tendo um daqueles ataques que a enfermeira chama de histeria." Que coisa horrível! Ao ouvir os gritos e soluços, não se surpreendeu com o fato de as pessoas ficarem tão assustadas a ponto de fazerem tudo o que ele mandava, em vez de tentarem conversar. Ela tapou os ouvidos com as mãos e sentiu-se enjoada e com calafrios. "Não sei o que fazer. Não sei o que fazer", dizia ela. "Não consigo suportar isso." Imaginou que ele talvez se acalmasse se ela ousasse ir até lá, mas então se lembrou de como ele a expulsara do quarto e achou que se a visse talvez ficasse ainda mais irritado. Mesmo quando pressionou as mãos com mais força sobre os ouvidos, não conseguiu evitar os terríveis sons. Ela os odiava e ficou tão incomodada com eles que de repente começaram a despertar sua raiva, e sentiu como se também pudesse ter um acesso de raiva e assustá-lo de volta. Ela não estava acostumada com outras pessoas de temperamento forte, além de si própria. Então tirou as mãos das orelhas, levantou-se de um salto e bateu o pé. Ele precisa parar. Alguém precisa fazê-lo parar. Alguém devia dar uma surra nele. Ela gritou. Só então ouviu passos quase correndo pelo corredor. Sua porta se abriu e a enfermeira entrou. Ela não estava mais rindo, nem de longe. Parecia até bastante pálida. Ele ficou histérico, apressou-se em dizer: "Ele vai se machucar. Ninguém pode fazer nada com ele. Venha e tente, como uma boa menina. Ele gosta de você." "Ele me expulsou do quarto", retrucou Mary, batendo nervosamente o pé. As batidas agradaram bastante à enfermeira. A verdade é que ela temia encontrar Mary chorando e se escondendo sob as cobertas. "Isso mesmo", animou-se a enfermeira. "Você está no clima certo. Vá repreendê-lo. Dê a ele algo novo para pensar. Vá, menina, ande logo." Só depois Mary perceberia como aquilo havia sido engraçado, além de terrível. Era ridículo que todos os adultos se assustassem tanto a ponto de procurar uma menina só por acreditarem que ela era quase tão ruim quanto o próprio Colin. Ela voou pelo corredor, e quanto mais perto chegava dos gritos, mais sua raiva aumentava. Sentia-se extremamente malvada quando chegou à porta e a abriu. Então correu pelo quarto até a cama de 4 colunas. "Pare com isso!" Ela quase berrou. "Pare! Eu te odeio. Todo mundo te odeia. Eu queria que todos corressem para fora desta casa e deixassem você gritar até morrer. Vai a morrer de tanto gritar, e eu adoraria isso." Uma boa criança não pensaria ou diria tais absurdos, mas o simples choque de ouvir aquelas palavras foi a melhor coisa para o menino histérico que ninguém jamais ousara conter ou contradizer. Colin estava deitado de bruços socando o travesseiro e quase deu um pulo quando se virou ao ouvir o som da furiosa vozinha. Seu rosto estava horrível, desfigurado, vermelho e inchado, e ele ofegava e soluçava, mas a feroz e pequena Mary não se alarmou nem um pouco. "Se der mais um grito", ameaçou ela, "também vou gritar ou e consigo gritar mais alto que você. Você vai ter medo de mim. Medo de mim." Ele realmente parou de gritar, tamanho o susto que tomou. Seu próximo grito estancou na garganta e quase o sufocou. As lágrimas escorriam por seu rosto e seu corpo todo tremia. "Eu não consigo parar." Ele engasgou e soluçou. "Eu não posso, não consigo." "Consegue!" gritou Mary.
Metade dos seus males é histeria e temperamento, eu só histeria, histeria, histeria. E batia com os pés a cada palavra. Eu senti um caroço, eu senti, soluçou Colin. Eu sabia. Primeiro vou ficar corcunda e depois vou morrer. E voltou a se contorcer. Virou o rosto, soluçou e gemeu, mas não gritou. Você não sentiu caroço coisa nenhuma. Contradisse Mary ferozmente. Se sentiu, foi só um caroço de histeria. Histeria dá caroço. Não tem nada de errado com suas costas horrorosas, nada além de histeria. Vire-se e deixe-o dar uma olhada. Ela gostou da palavra histeria e sentiu que de alguma forma teve algum efeito sobre ele. Provavelmente ele nunca o verá antes, assim como ela. Enfermeira, ordenou Mary, vem aqui e me mostre as costas dele agora mesmo. A enfermeira, a senhora Medlock e Martha estavam amontoadas perto da porta, olhando para ela com suas bocas escancaradas. Todas as três engasgaram de tensão outra vez. A enfermeira avançou como se fosse a menos assustada. Colin ofegava entre soluços. Talvez ele não deixe, ela hesitou. Contudo, Colin a ouviu e engasgou entre dois soluços. Mostra pra ela. Aí ela vai ver. Eram costas frágeis e ossudas que agora estavam descobertas. Cada costela e cada vértebra podia ser contada, mas Dona Mary não as contou, apenas se inclinou para examiná-las com seu rostinho solene e irritado. Ela parecia tão irritada e encarquilhada que a enfermeira virou a cabeça para o lado para esconder a contração de sua boca. Houve apenas um minuto de silêncio, pois até Colin tentou prender a respiração enquanto Mary examinava seu dorso milimetricamente, para cima e para baixo, tão atenta como o famoso médico de Londres. Não tem nenhum caroço aqui. Ela disse finalmente. Não existe nenhuma protuberância do tamanho de um alfinete, exceto as juntas da sua coluna, e você só pode senti-las porque está muito magro. Eu também tinha caroços nas costas, e eram tão protuberantes como os seus, até que comecei a engordar, e ainda não estou gordo o suficiente para escondê-los. Não tem um caroço nem do tamanho de um alfinete. Se você inventar isso de novo, vou dar risada. Ninguém além do próprio Colin sabia o efeito que aquelas palavras infantis mal-humoradas tiveram sobre ele. Se alguma vez ele tivesse alguém com quem conversar sobre seus terrores secretos, se alguma vez ousassem duvidar, se tivesse amigos de infância e não ficasse eternamente deitado na enorme casa fechada, respirando uma atmosfera pesada com os medos de pessoas que eram, em sua maioria, ignorantes e estavam cansadas dele, teria descoberto que a maior parte de seus medos e doenças haviam sido criados por ele mesmo. Mas ele havia se deitado e pensado demais sozinho, sobre suas dores e seu cansaço, por horas, dias, meses e anos. E agora que uma garotinha irritada e antipática insistia obstinadamente que ele não estava tão doente quanto pensava, realmente parecia que ela pudesse estar falando a verdade. Eu não sabia, arriscou a enfermeira, que ele achava que tinha um caroço nas costas. Suas costas ficaram fracas assim porque ele não quer se sentar. Eu mesma poderia ter dito a ele que não havia caroço algum. Colin engoliu em seco e desviou um pouco o rosto para olhá-la. Você poderia? Ele disse pateticamente. Sim, senhor. Pronto. Afirmou Mary, e também engoliu em seco. Colin virou o rosto de novo e, exceto por suas longas respirações entrecortadas, que eram o final de sua tempestade de soluços, ficou imóvel por um minuto, embora grandes lágrimas ainda escorressem por seu rosto e molhassem o travesseiro. Na verdade, as lágrimas eram apenas reflexo do grande e curioso alívio que sentia. Em seguida, virou-se para a enfermeira e, estranhamente, não havia nada de rajar em seu tom de voz. Você acha, que eu poderia, viver e crescer? Ele perguntou. A enfermeira não era inteligente nem tinha coração mole, mas podia repetir algumas das palavras do médico londrino. Provavelmente sim, se fizer o que lhe dizem, não ceder ao seu temperamento e ficar mais tempo ao ar livre. O ataque de raiva de Colin havia passado e ele estava fraco e exausto de tanto chorar. Talvez aquilo o tivesse deixado tão gentil. Estendeu sua mão débil na direção de Mary que, como ele, havia superado seu ataque de raiva e também se acalmara.
Sua mão alcançou a dele no meio do caminho, como se fizessem as pazes. Eu vou sair com você, Mary, disse ele. Não vou odiar o ar fresco se encontrarmos. Ele se lembrou bem a tempo de não dizer se encontrarmos o jardim secreto e concluiu: gostaria de sair com você, se Deacon vier e empurrar minha cadeira. Quero muito conhecer Deacon, a raposa e o corvo. A enfermeira refez a cama desarrumada, sacudiu e afufou os travesseiros. Então fez uma caneca de caldo de carne para Colin e outra para Mary, que ficou muito feliz em tomá-la depois de tanta emoção. A senhora Medlock e Martha escaparam alegremente. Depois que tudo estava arrumado, calmo e em ordem, a enfermeira pareceu que também iria embora com muito prazer. Ela era uma jovem que se ressentia de ser privada de seu sono e bocejou abertamente quando olhou para Mary, que havia empurrado seu banquinho para perto da cama de 4 colunas e segurava a mão de Colin. Você precisa voltar para a cama, aconselhou a enfermeira. Ele vai dormir logo, e se não estiver muito zangado. Depois vou dormir no quarto ao lado. Você gostaria que eu cantasse aquela música que aprendi com a minha ia? Mary sussurrou para Colin. Sua mão puxou a dela suavemente e ele a encarou com seus olhos cansados e suplicantes. Quero sim. Ele respondeu. É uma música tão suave que eu talvez durma em 1 minuto. Farei ele dormir, disse Mary à enfermeira que bocejava. Você pode ir, se quiser. Bem, tornou a enfermeira, em uma tentativa de relutância, se ele não dormir em meia hora, pode me chamar. Está bem, respondeu Mary. Assim que a enfermeira saiu do quarto, Colin puxou a mão de Mary. Quase contei, desculpou-se ele, mas parei a tempo. Não vou falar e vou dormir, mas você disse que tinha um monte de coisas boas para me contar. Você acha que descobriu alguma coisa sobre como entrar no jardim secreto? Mary olhou para o seu pobre rostinho de olhos inchados e seu coração cedeu. Sim, respondeu, acho que sim. E se você dormir agora, conto tudo amanhã. Sua mão tremia bastante. Oh, Mary. Ele disse. Oh, Mary. Se eu pudesse entrar nele, acho que conseguiria viver para crescer. Você acha que, em vez de cantar a canção da Aia, poderia apenas me contar baixinho, como naquele primeiro dia, como imagina o jardim por dentro? Tenho certeza de que vai me fazer dormir. Conto, respondeu Mary. Feche seus olhos. Ele fechou os olhos e ficou imóvel, e ela segurou sua mão e começou a falar muito devagar e em voz muito baixa. Acho que foi deixado sozinho por tanto tempo que cresceu ali um lindo emaranhado. Acho que as roseiras escalaram e subiram e se espalharam até ficarem penduradas nos galhos e nos muros e rastejarem pelo chão, quase como uma névoa estranha e cinzenta. Algumas delas morreram, mas muitas estão vivas, e quando o verão chegar, haverá cortinas e fontes de rosas. Acho que a terra está cheia de narcisos, flocos de neve, lírios e íris abrindo caminho para fora da escuridão. A primavera chegou, quem sabe, quem sabe. Ela percebeu que o tom suave de sua voz o deixava cada vez mais tranquilo e continuou. Quem sabe eles brotem pela grama, talvez nasçam moitas de açafrão roxo e dourado, já deve haver. Talvez as folhas estejam começando a despontar e a se desenrolar e, quem sabe, o cinza mude para um véu verde se espalhando e tomando tudo. E os pássaros virão para olhar porque lá é tão seguro e silencioso. E quem sabe, continuou muito suave e devagar, o pisco encontre uma companheira e construa um ninho. E Colin dormiu.